Muito bem, bom dia a todos. Vamos dar início ao sétimo encontro do nosso curso de tópicos especiais em programação. A gente continua nesse crescente que a gente veio desde as primeiras semanas do estudo das primitivas geométricas, e à medida que a gente vai avançando, a gente vai chegando às primitivas mais sofisticadas e mais gerais, que é o caso de hoje. Hoje a gente começa o estudo de polígonos, que vai se estender também ao nosso próximo encontro. O próximo encontro vai marcar a metade do nosso semestre, né? Vamos chegar à oitava semana das 16 que estão previstas para esse semestre que a gente tem agora. Lembrando que a gente tem nas últimas 2 semanas a prova e o contest menção mais, então em termos de conteúdo a gente está exatamente na metade, né? Temos 14 encontros relacionados a conteúdo e 2 conteúdos relacionados aí a eventos, né? Avaliações. Então a gente está exatamente na metade, a gente vai avançar nos polígonos, depois passaremos em objetos tridimensionais e por fim vamos entrar nas técnicas mais avançadas, né? Do envoltório convexo, da técnica do sweep line. Então a coisa vai mais para o sentido dos algoritmos e das técnicas de soluções de problemas geométricos assim que a gente finalizar o estudo dessas primitivas que a gente começou aí desde o princípio do curso. Hoje eu quero definir os polígonos, apresentar algumas rotinas que são gerais em polígonos, e semana que vem a gente vai ter um tópico que é até curto, só que ele é um tópico muito interessante, é o único que eu trouxe a demonstração completa para vocês, porque ela não é tão fácil de achar, é um resultado fácil de anotar e de memorizar, mas que a justificativa não é tão trivial, por isso que eu vou trazer ela em detalhes para vocês, mas é um resultado que certamente vai ajudá-los aí a resolver problemas relativos a polígonos e polígonos especiais, né, cujos vértices sejam todos com coordenadas inteiras, então tem uma relação bastante interessante que vale a pena conhecer, mas isso faremos na próxima semana. Um último recado antes de a gente começar: o contest de hoje continua sendo o contest oficial do Etcoder, né? Como eu falei, a gente tem uma felicidade dessas semanas todas terem contests previstos para o sábado, então a gente vai conseguir fazer mais um evento agora no sábado, que vai ser o 242. Quem não se registrou ainda, eu peço a gentileza que se registre logo, né? Porque se você deixar mais para cima do contexto, você pode ter algum tipo de dificuldade, ter que aguardar alguns minutos para começar a fazer. Então, quem puder clicar aí rapidinho e já deixar registrado, por favor, faça para a gente fazer o contest quando der 9 horas. Então, vamos ao nosso tópico de hoje, que são os polígonos. Então, como eu falei, vamos ver primeiro a definição e logo em seguida alguns algoritmos relacionados aos polígonos. E o que é um polígono, né? O polígono será uma figura plana a ser delimitada por um caminho fechado. E o que eu quero dizer com um caminho fechado? Quando a gente começar um caminho, que vai ser uma sucessão de vértices que a gente vai trafegar por meio de segmentos de reta, o vértice que eu iniciar essa caminhada vai ser o mesmo vértice que eu vou finalizar essa chegada. Então, o vértice de partida é o vértice de chegada. Entre cada par de vértices consecutivos nesse caminho, eu vou ter um segmento de reta que une esses vértices, que serão as arestas do meu polígono. A gente já estudou alguns polígonos, né? O caso dos triângulos e também dos quadriláteros nas últimas 2 semanas. A gente viu que esses em particular, a gente tem alguns tratamentos que são especificamente para os triângulos e para os quadriláteros, só que o que eu quero hoje é expandir para 5 ou mais lados, que a gente tenha tratamento geral, né? Em vez de ficar especificando algoritmos para pentágonos, para hexágonos e algoritmos específicos atrelados ao número de lados dos polígonos, então a gente deixa esses algoritmos particulares reservados aí para triângulos e quadriláteros, e daí por diante a gente usa essas estratégias gerais que eu vou apresentar hoje. Então temos exemplo aqui de 2 polígonos, então imagine que esse é o vértice de partida. Como o caminho é fechado, eu posso escolher qualquer um desses vértices como vértice de partida e eu faço uma rota navegando para esse vértice, depois para cá, para cá, para cá e para cá. Isso fecharia o meu caminho e a curva fechada que delimita essa área interior aqui do polígono. Veja que eu fiz essa navegação nesse sentido aqui, que é o sentido horário. A mais comum é ao contrário, é o anti-horário. Eu partir daqui, vir para esse vértice, passar para cá, vir para cá, ir para cá e por fim terminar aqui. Então isso é chamado orientação do polígono, né? Eu tenho no mínimo 2 modos de travessia, que são no sentido horário e anti-horário, né? Claro, eu tenho outras travessias que não respeitam a ordem dos vértices, mas respeitando a navegação por vértices consecutivos são essas duas. Aqui eu tenho outro polígono que tem uma propriedade interessante. Vejam vocês que eu não botei um ponto aqui no meio, porque de fato aqui esse vértice atravessa para cá, vem para cá, depois atravessa para cá de novo e vem para cá. Então o fato dessas arestas se cruzarem torna esse polígono um polígono especial. Eu já vou falar sobre esses polígonos mais adiante. Em termos de código, que é o que a gente sempre faz, né? Traz o conceito geométrico para a realidade de um código escrito em C, C++, Java e Python. A ideia é que eu represente um polígono como uma lista de vértices. Eu não preciso explicitar as arestas explicitamente, porque as arestas são subentendidas, né? A cada par de vértices consecutivos eu tenho aí uma aresta implícita, que é o segmento de reta que une eles dois. Agora, o fato de ser um caminho fechado
aí a gente tem que tomar uma decisão de implementação. Se eu representar os N vértices do polígono, eu tenho que lembrar sempre que do último vértice parte uma aresta ainda unindo ao primeiro para fechar o caminho. Então, para simplificar determinadas rotinas, tirar uma condicional lá no final, um teste, uma aritmética modular para fazer essa última reta, a gente pode inserir no final dessa listagem o primeiro vértice de novo. Então ele fica duplicado, né? Uma cópia lá na primeira posição e uma na última, mas isso aí vocês vão ver em algumas implementações que eu vou mostrar ainda agora. Isso simplifica algumas implementações. Se você prefere não ir por esse caminho, aí você tem que lembrar que do último parte uma aresta para o primeiro. Quando eu uso essa estratégia de reinserir o primeiro no final, eu tenho que ficar atento a um problema que surge com essa inserção. O meu vetor, minha lista de vértices vai ter um a mais do que a quantidade correta do polígono. Então, quando eu vou fazer isso, lembro que o tamanho vai ser a quantidade de vértices menos 1 se eu olhar o tamanho da lista, ou eu vou ter que guardar esse tamanho à parte para não confundir essas duas métricas, né? Porque quando eu uso um vértice, só uma cópia de cada um, e guardo num vector, por exemplo, o tamanho do vector é o número de lados do polígono, mas quando eu repito o primeiro, agora o vector tem um vértice a mais do que o polígono teria, né? Por causa dessa duplicidade. Então é um detalhe que você tem que atentar na hora da codificação para não se equivocar. Aqui está uma primeira possível implementação de polígono. Veja que eu estou usando aqui como polígono esse using aqui do C++ me permite criar um novo tipo de dado, né, renomeando um tipo existente. Então eu vou dizer que o polígono é um vetor de pontos cujas coordenadas têm tipo t, né, ou coordenadas inteiras ou coordenadas em ponto flutuante. Então essa aqui talvez seja a menor representação possível que você tenha de polígono, como falei, uma lista de vértices, né? Os vértices vão estar armazenados nesse vector i. Essa daqui é a implementação mais compacta possível, mas aqui tem esse problema que eu falei, que o tamanho desse vector aqui pode não ser o tamanho, a quantidade de vértices desse polígono, caso eu faça a reinserção do primeiro ao final. E essa reinserção aí talvez eu tenha que fazer ela manualmente, às vezes já vem na lista de vértices do polígono, tem que ficar atento a esses detalhes. Eu posso partir dessa base aqui e estender para uma classe completa e tratar essa questão da diferença entre o número de vértices armazenados no vetor e o número de vértices real do polígono nessa própria implementação, como aqui está. Então eu tenho uma estrutura que representa um ponto com coordenadas x, y, um ponto bidimensional. Na classe eu vou ter um vetor de vértices que vai ser o vs, então aqui é um dos membros dessa classe, e o n é o número de lados do polígono. Então quando eu começar no meu construtor aqui a preparar esse polígono, eu recebo um vetor de vértices, que é o peso aqui, que contém todos os vértices, sem repetição. Eu repasso aqui para fazer a cópia por meio do construtor do VS, todos os pontos que são em PS, então o VS representará uma cópia, né, terá os mesmos vértices que PS, e eu começo aqui o N com o tamanho desse vetor VS. Então nesse momento não há repetição do primeiro, essa repetição é inserida aqui manualmente na linha 18, onde eu dou um pushback, né, acrescento no final o vértice que estava na primeira posição desse VS. Então aqui acontece isso, nesse momento o VS terá um vértice a mais do que N, mas como eu já guardei o valor correto em N, N representa o número de vértices do meu polígono. Então esse tratamento é feito logo aqui no construtor para deixar consistente. Eu preciso saber o número de vértices no polígono, é N. Que vértices são esses? Está em VS, inclusive com uma cópia extra do primeiro no final. Muito bem, aquela figura que eu mostrei antes tem relação com a convexidade do polígono. E quando é que um polígono é dito convexo? Um polígono é convexo se eu escolho dois pontos P e Q quaisquer arbitrários que estejam no interior da região delimitada pela curva fechada do polígono, o segmento de reta PQ, ou seja, que une o P ao Q, não vai interceptar nenhuma de suas arestas. É o caso da primeira das duas figuras que eu tinha mostrado antes, que era um polígono convexo. E a segunda, onde há aquele cruzamento parecendo um laço, eu já não tenho mais a convexidade. Porque se eu pego um ponto do triângulo, entre aspas, que ficou à esquerda com o que ficou à direita, eu consigo atravessar até duas arestas, né? Não só uma, mas como duas arestas. Então é importante atentar essa questão, que se o polígono é convexo ou não, no caso dele não ser convexo, eu digo que ele é um polígono côncavo, as rotinas que eu vou apresentar daqui por diante podem ser que elas não sejam rotinas válidas para polígonos que não sejam convexos. Então isso é muito importante porque tem rotinas geométricas que são abrangentes no sentido de funcionar nos dois tipos de polígonos e tem umas mais estritas, às vezes até mais comuns, que funcionam apenas em polígonos convexos. Então tome mais cuidado porque se a entrada do problema não te garante a convexidade do polígono e você vir a usar um desses algoritmos que só funciona em convexo, você vai ficar tomando WA e não vai entender muito bem porque está errando, né? Porque a sua solução, entre aspas, vai estar bem montada, vai estar correta, vai passar. Provavelmente os exemplos que são dados no caderno são todos de polígonos convexos. Aí lá nos testes secretos tem polígonos não convexos e a gente fica com muita dificuldade de achar o WA porque o erro vai ser, entre aspas, o fato de você ter usado um algoritmo que não é apropriado
para polígonos côncavos. Então, tomar cuidado ou de guardar sempre rotinas geométricas que funcionam em ambos casos, aí você perde essa preocupação, ou se você quer memorizar ou usar uma rotina que é específica para convexos, porque ela é mais fácil de lembrar, porque ela faz mais sentido, anotar bem claro no comentário, deixar destacado aí, bem claro, falar, ó, funciona apenas para polígonos convexos. Muito bem, mas como é que eu sei de antemão se um polígono é convexo ou não? Essa é a pergunta. Imagina que foi me dado na entrada lá uma lista de n pontos, e essa lista de n pontos delimita a curva fechada ao unir o último com o primeiro, que delimita meu polígono, e eu quero saber se essa listagem de pontos gera ou não um polígono convexo, né? Naturalmente eu não posso fazer isso por busca completa, porque em termos de pontos interiores a uma região delimitada pela curva, eu vou ter infinitos pontos. Então não dá para pegar infinitos pares de pontos e ficar testando se eles cruzam ou não as arestas. Então, o que eu vou fazer para tentar determinar se um polígono é convexo ou não? Eu vou usar aquele discriminante D que a gente já viu quando a gente estava estudando retas, né, que determina a orientação dos pontos. E por meio dessa orientação eu consigo determinar se o polígono é convexo ou não. E como é que eu faço isso? Eu vou passar nessa listagem e vou pegar os trios de pontos consecutivos. Então, eu começo no ponto inicial, pego os próximos dois, e aí, inicialmente, eu vou ter uma orientação desses vértices. Eu quero saber como é que vai ser essa orientação. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que checar se os vértices estão sempre à esquerda ou sempre à direita, ou seja, eles mantêm a orientação. Eu tinha uma rotina um pouco mais complicada, que eu simplifiquei ela, mas ela tem uma coisa que tem que atentar ali, que eu vou falar para vocês logo a seguir. Então, o que vai acontecer? Se bem que eu posso até corrigir aqui para ela ficar universal de novo. Eu queria deixar ela mais simples, mas agora que me passou pela cabeça aqui que a correção pode ser mais simples. Então, eu pego três vértices, estabeleço qual é a orientação e para todos os trios de vértices consecutivos, inclusive os trios que fazem a volta, tá? O penúltimo com o último e o primeiro, e o último com o primeiro e o segundo. Tem que testar todos esses trios. Tem que ver se a orientação se mantém. Se a orientação mudar, é que o polígono não é convexo. Deixa eu voltar lá para a figura do começo da aula, que vocês vão ver aqui qual é a ideia. Imagine que eu digo que esse é o ponto inicial e eu vou fazer a travessia nesse sentido anti-horário. Então, quando eu pego o primeiro, o segundo e o terceiro, a orientação é que a volta foi feita para a esquerda, a orientação positiva, discriminante D positivo. Legal. Então, daqui, partindo de 1 para 2, quando eu quero chegar em 3, eu tenho que virar à esquerda. Agora, partindo de 2 em direção a 3, para chegar em 4, eu tenho que virar à esquerda. Legal, de 3 para 4, está aqui esse sentido. Para chegar em 5, eu tenho que virar à esquerda de novo. E agora, se eu pego de 4 para 5, eu estou para cá. Para virar para 1, eu tenho que virar à direita. Então presta atenção, se eu estivesse caminhando daqui para cá, eu teria que virar à direita. Mudou a orientação, então esse polígono aqui não é convexo. Na prática, o que acontece? Se eu pegar esse ponto bem aqui, ó, perto desse vértice, e esse ponto aqui bem perto desse vértice, a reta que une ambos cruzaria duas arestas. Então esse polígono aqui não é convexo, embora a curva seja simples. O contorno é simples no sentido que a curva não se cruza. Aqui, além dele não ser convexo, aqui é fácil de ver, basta pegar um ponto aqui, ele cruza ambos. A curva não é simples porque a curva se cruza. E se eu pensar em termos de orientação, vale o mesmo algoritmo. Olha, do 1 para o 2, eu vou nesse sentido. Para chegar em 3, eu tenho que virar à direita. Ok, virar à esquerda à direita não tem problema. O problema é mudar de orientação. Quando eu venho de 2 para 3 aqui e quero virar para cá, eu tenho que virar à esquerda. Aí já complicou, né? Daqui para cá eu viro à esquerda, daqui para cá eu viro à direita. Também não é convexo. E aqui a diferença, embora ambos sejam polígonos que não são convexos, esse aqui a curva não é simples porque ela se cruza, e aqui a curva é simples porque ela não se cruza. Então voltemos lá para a implementação dessa estratégia em código. Então está aqui uma cópia do nosso discriminante D, a gente já viu ela em contos anteriores, essa rotina. Então, se eu tenho um n, que é o número de vértices menor que 3, eu não tenho um polígono, né? O polígono que tem o menor número de vértices é o triângulo, conforme a gente sabe. Então, se eu tenho menos de 3 vértices, nem polígono é, portanto, não é um polígono convexo. E agora eu vou totalizar. Aqui foi quando eu simplifiquei. Isso estava de um jeito, eu modifiquei para a aula, depois eu vi que eu fiz uma bobagem e não considero uma coisa que eu vou falar agora. Então, eu vou contabilizar quantos são os vértices com orientação positiva, quantos são os com orientação negativa e quantos tem zero. A orientação dá zero, esse discriminante D está zero, quando os pontos são colineares. Então, pode acontecer que um polígono, alguém pode descrevê-lo assim, um polígono que vai trazer uma informação redundante, não é muito útil, mas pode acontecer. Imagine que vocês têm essa seguinte situação. Deixa eu até abrir aqui uma coisa para desenhar. Que eu acabei de ver uma exceção para esse código que vem disso daqui, ó. E como eu falei lá no primeiro encontro, ou foi no segundo, algoritmos geométricos são complicados porque eles têm uma série de
casos de contorno, né, condições de contorno que às vezes são difíceis de enxergar. E esse algoritmo, da forma que está, ele não passa nesse caso aqui, ó. Imagine que você tenha um quadrado. Quadrado aqui, eu vou numerar os vértices, eu vou do vértice 1 para o vértice 2, vértice 3, vértice 4. Então, não vai ficar aqui perfeito não, mas vocês estão entendendo a ideia do desenho. Imagina que você tem um quadrado aqui com sentido anti-horário. Então, o discriminante de 1 para 2 para 3 é positivo, porque eu faço a volta no sentido anti-horário. E o mesmo vale para 2, 3, 4, para 3, 4, 1 e, por fim, para 4, 1, 2. Então, todos eles têm orientação positiva, convexo, perfeito. E é isso que esse código C++ aqui está falando. Ó. Se o número de vértices... Eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Esse laço roda n vezes. Eu uso a aritmética modular justamente para no finalzinho eu pegar o penúltimo, o último, o penúltimo, último e o primeiro, e depois o último, o primeiro e o segundo. E olha o discriminante aqui. Se ele for positivo, eu incremento o P. Se ele for negativo, eu incremento o N. E se ele for exatamente igual a zero, eu incremento o zero. Então, minha condição aqui é o total de trios com inclinação positiva é exatamente N, ou o total de trios com inclinação negativa é exatamente N. Essa rotina identificaria corretamente esse quadrado como polígono convexo. Mas imagine que eu tenho aqui, ó, vou trocar o vértice 2 para essa posição, o 3 para cá, o 4 para cá e o 5 para cá. Veja que ele permanece sendo um quadrado, embora ele agora seja, em termos de vértices, eu tenho 5 vértices, um pentágono, mas a região delimitada é exatamente a mesma do quadrado, porque os vértices 1, 2 e 3 agora, eles têm discriminante zero, porque eles estão na mesma reta, eles são colineares. Todos os demais, o de I mais 1 e mais 2, para todos os demais, vai ser positivo para I igual a 2 em diante, 2 até 5. E aqui é modular, a aritmética é modular. Mas o interessante é, esse polígono aqui é convexo, continua sendo convexo. Mas agora, a soma dos positivos deu n menos 1. Então, a condição para abraçar esse caso aqui também tem que ser que positivos mais 0 tem que ser igual a n, ou negativos mais 0 tem que ser igual a n. Só que ao fazer isso aqui, eu introduzo um problema extra, que é isso daqui, ó. Imagina que eu tenho aqui 4 vértices, 1, 2, 3, 4, que todos eles estão alinhados. Então, o discriminante aqui, de todos os casos, de A mais 1 e A mais 2, para esse novo polígono aqui, isso tudo vai dar zero. Então, minha contagem de zeros vai dar 4, positivos e negativos vai dar zero, e essa situação passaria como convexo, e que nem polígono é, porque eu não tenho a região delimitada. Seria um polígono degenerado, né? Mas se a gente não quer considerar isso um polígono, então as condições seriam essas, isso ou isso, e eu tenho que ter que o zero tem que ser menor que n. Não podem ser todos iguais a zero. Tem que ter pelo menos um que seja ou positivo ou negativo. Então, eu vou acabar restaurando, que as condições antigas previam isso, mas estava escrito de uma forma um pouco confusa. Eu vou atualizar esse material de vocês para botar essas condições aqui, porque aqui pega, mas desde que eu não tenha casos degenerados, como esse e como esse daqui. Onde aqui eu posso ter vértices alinhados ali, e mesmo assim mantendo um polígono ou um vértice degenerado. Aqui eu não posso ter, se eu estiver garantindo o problema que nenhum dos vértices, nenhum trio de vértices é colinear, e muitos problemas de geometria trazem essa condição, aí essa rotina como está funciona. E como eu falei, essa rotina é mais fácil de memorizar do que essa série de condições aqui. Mas essa série de condições torna o algoritmo um pouquinho mais universal, porque não demanda mais a condição que os vértices são 3 a 3, não colineares. Tá certo? Então, sigamos adiante aí. Para algoritmos envolvendo polígonos, eu vou tomar um guardado. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma manifestação, alguma pergunta, sinta-se à vontade por se manifestar pelo chat ou levantando a mão. Eu vou só tomar um gole d'água e a gente já continua. Muito bem, sigamos então para algoritmos que envolvem polígonos. O primeiro deles, que é um algoritmo muito tranquilo de entender e compreender, porque a gente já viu esse conceito anteriormente, que é o conceito de perímetro. Perímetro é a medida do contorno. Então vamos tirar aquela ideia que eu já destaquei antes: perímetro não é a soma dos lados, é a soma dos comprimentos dos lados. Então, se a gente omite a palavra comprimento, a gente às vezes fica com a ideia errada na cabeça. Então, medida do contorno, soma dos comprimentos dos lados. É fácil calcular o polígono porque o comprimento de um dos lados, o tamanho de um dos lados, é um tamanho de um segmento de reta. A gente viu que a gente tem as distâncias aí entre dois pontos, a mais comum a distância euclidiana,
Então, eu vou calculando essas distâncias e totalizando. Então, se eu tenho a representação de pares de vértices, é bem tranquilo de calcular essa distância. Aqui eu estou implementando a distância euclidiana, a hipotenusa, né, da diferença dos catetos aí. A diferença entre as coordenadas x e y dos pontos P e Q montam os dois catetos, né, cateto adjacente e cateto oposto. E a hipotenusa, a medida da hipotenusa é a distância entre esses dois pontos. Então, o perímetro P, eu começo com 0,0 aqui. Como essa distância pode ser eventualmente ser ponto flutuante, né, eu estou botando já o retorno sempre em ponto flutuante. Então, para cada par de pontos consecutivos, vejam vocês aqui que é interessante, que eu vou calcular n pares. O 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4 e o último, o n com 1. Como eu tenho o n reinserido no final, não precisei usar a aritmética modular aqui. Porque quando eu chegar na posição n-1, aqui vai estar o último vértice, o VSN-1, e aqui o VSN-1 mais 1 é o VSN, só que lembra que o vetor V eu inseri no construtor uma cópia do zero aqui. Então, se eu não inserir aquela cópia do zero, todas essas contas que eu faço com pares, que é o caso aqui, ou trios que eu fiz antes, no caso dos trios eu recorri, né? Deixa eu voltar aqui. A aritmética modular. Porque no caso aqui dos trios eu tinha essa questão de ter dois trios aí que extrapolariam a parte limítrofe do polígono, né? Mas aqui é só um. E ele está duplicado no final, então dispensa o if e dispensa a aritmética modular. Então, da maneira que está aqui, eu pego todos os n pares, somos as distâncias para cada par consecutivo, e aí é o perímetro no meu polígono. Em relação à área, a coisa já começa a ficar mais interessante. Como é que eu delimito a área de um polígono? Matematicamente falando, no sentido estrito da matemática, de polígono a gente só sabe calcular a mesma área de triângulo, no fim das contas. Na verdade, a gente sabe calcular a área de retângulo e acaba deduzindo a de triângulo, porque o triângulo é meio retângulo. Ou meio quadrilátero, né? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente tem só os vértices, a ideia é, se você decomposse todo esse seu polígono como uma soma de triângulos e fizesse a conta apropriada, você terminaria com essa expressão aqui. Então, eu fiz essa demonstração tem tempo, eu não lembro exatamente. Eu lembro que ela é baseada nessa decomposição. Você vai quebrar o polígono como uma série de triângulos. Eu acho que aqui a gente pega um ponto central, um dos centros geométricos, e une todos os vértices até ali, fazendo vários triângulos que não têm interseção, e depois soma todas as áreas deles, né? O importante é que a gente consegue escrever, e vocês vão ver até em alguns lugares, eu acho engraçado, que chama isso de determinante. Não é o determinante estritamente falando, que o determinante é definido para matrizes quadradas. Essa matriz não é quadrada, ela tem duas colunas e n linhas. Mas por que se usa o não determinante? Porque o processo de fazer esse cálculo aqui remete à ideia do determinante. Quando a gente tem determinante de matriz, a gente calcula termos positivos vindos nas diagonais nesse sentido, né, de cima para baixo. Você vai multiplicar o x0 pelo y1, o x1 pelo y2, e vai assim até o n-1, vejam aqui vocês, vai estar multiplicado como se tivesse mais uma cópia dessa linha aqui embaixo, pelo x0. E quando você vem em sentido oposto, com as diagonais partindo daqui para cá, vem, olha só, o x1 aqui vai estar multiplicado pelo y0, depois o x2 com y1, isso vai até o final, até esse yn aqui que cruzaria para pegar o x0 lá em cima. Então, se você fizer esse desenho, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, depois volta ao contrário, deixa eu até fazer aqui com 3x3 para vocês verem aqui. Esse desenho aqui, quando eu riscar, vai ser mais fácil de ver. Então, imagine que você tem essa expressão aqui. Tem o vértice x0, y0, x1, y1, x2, y2 e o x3, y3. Então, se você tem esse caso aqui, ó, um quadrilátero, 4 vértices, você vai fazer esse produto aqui, depois você vai fazer esse produto aqui, e esse aqui você vai combinar ele com esse daqui. E vai começar a fazer os produtos. Aqui é o último positivo, ó, você tem esses 4 positivos, depois você começa a fazer os negativos. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, o que a gente faz na vida real que tem um desenho parecido com isso, que fica cruzado, depois arremata nas pontas? Então, esse aqui é um algoritmo que chama, o pessoal costuma chamar ele aqui de... Deixa eu ler isso, o cadastro, né? O algoritmo do cadastro ali do laço do sapato. Porque você faz esse desenho parecendo um cadarço, né? Então, não é exatamente... Parece com a mesma coisa que a gente faz no determinante. Não é um determinante estritamente falando, porque não é uma matriz quadrada, mas é um jeito fácil de você memorizar, porque a matriz você monta ela facilmente, é só botar os vértices ali, né? Cada linha representa aí um par de coordenadas, cada um dos vértices ali. Você faz esse desenho no sentido do determinante positivo, você vai ter n termos, no sentido do determinante negativo, você vai ter n termos. Você faz essa soma. O valor absoluto dessa soma dividido por 2 é a área. Então,
como eu falei, um algoritmo fácil de lembrar. Esse desenho do laço aí, do cadastro, ajuda também a memorizar essa área. E ela tem uma vantagem nessa abordagem. Lembra que tudo que é em geometria, que a gente puder minimizar o uso de coordenadas que sejam em ponto flutuante, melhor. E veja que essa área aqui, se todas essas coordenadas forem inteiras, esses produtos, essas somas, essas diferenças, vai dar tudo inteiro. Então, dentro do valor absoluto aqui, isso aqui dá um número inteiro. Então, quando você tem isso aqui é um resultado interessante. Se você tem um polígono que os vértices são todos com pontos em coordenadas inteiras, a sua área ou vai ser inteira, se essa soma aqui der par, ou vai ser uma coisa com uma única casa decimal, que é o ponto 0,5, né? O ponto 5. Então você pode deixar para computar essa divisão por 2 só lá no final, na hora de fazer a impressão, se for o caso de imprimir a área, né? Então realmente é interessante que você pode calcular isso tudo inteiro, retornar não a área, mas sim o dobro da área, e o dobro da área sempre será inteiro. Aí depois, se você precisar da área exatamente, aí você divide por 2 na hora de fazer uma impressão e tudo, mas você carrega tudo com aritmética de pontos inteiro sem ponto flutuante, né? Então realmente bem interessante. Tá aqui a implementação, alguém se manifestou aqui no chat, deixa eu ver quem foi. O Gustavo me perguntou a respeito das listas. As listas sempre no VJudge, tá, Gustavo? Desde a primeira, todas as nossas listas estão no VJudge. Quando a gente encerrar a nossa conversa aqui um pouquinho antes do contest, eu boto aí o link para as mais recentes. Mas se você procurar no VJudge por TEP, você sempre vai achar o nosso material. Até onde eu procurei da última vez, se procurar por TEP, sempre aparece os nossos materiais. Você bota TEP e o nosso semestre, né, 2021/2.2, que vai aparecer todo o material desse semestre em particular. Então começa aqui, eu já vou fazer a conta aqui toda em ponto flutuante, mas como eu falei, na prática, se você precisar usar só a aritmética inteira, você pode começar isso tudo como inteiro e não dividir por 2 aqui. Veja que dividir por 2 eu multipliquei por 0,5, né? Você pode botar a área, o dobro da área 2, e retornar como inteiro, tá? De novo, como o último ponto está duplicado, então os pares que têm sinal positivo são aqueles que no x eu pego o iésimo ponto e no y eu pego o iésimo mais 1, que é aquele sentido, de cima para baixo. Na linha do x eu vou pegar o y que está na linha de baixo. E como vai ter uma cópia lá no final, não tem problema. E no sentido contrário, que é negativo, eu pego o x da linha de baixo com o y da linha presente. Então veja que esses são os termos negativos. Então para cada i eu tenho um. Aqui eu não estou. Essa soma do for que está aqui, eu estou somando primeiro esse com esse daqui, depois esse com esse. Eu não estou fazendo exatamente na ordem da fórmula aqui não, mas para aproveitar os i's, tá certo? Então tá aí um exemplo do algoritmo da área para polígonos. E legal que esse algoritmo aí, como eu falei, fácil de memorizar e computar a área de um polígono, desde que você conheça apenas os seus vértices, né? Quando todos os lados de um polígono têm medidas iguais, eu digo que esse polígono é regular. Então aqui é uma terceira classificação de polígonos. A gente já falou já de polígonos côncavos e convexos, e um polígono também pode ser regular. Quando ele é regular, quando as medidas dos lados são iguais, que é o caso, por exemplo, do quadrado, né? Que a gente viu, triângulo equilátero, são polígonos regulares. Se você tem um polígono regular, aí você já consegue usar fórmulas de áreas que você aprendeu lá no ensino médio, provavelmente, que estão relacionadas com medidas relativas ao polígono regular e o número de lados. Então, você vai ter que conhecer o número de lados n e um desses três valores. Que valores são esses? Ou o comprimento de um dos lados. Então, se você sabe o número de lados e o comprimento de um dos lados, já é o suficiente. Ou você conhece a apótema. Esse apótema eu achava esse nome interessante, né? Eu não aprendi lá no segundo grau, acabei descobrindo aí no curso superior. E a apótema nada mais é que o raio do círculo inscrito. Se o polígono é regular, eu consigo inscrever um círculo lá dentro, significando que esse círculo vai ficar contido dentro do polígono e todos os lados serão tangentes a esse círculo. A gente vai ver um desenho disso daqui a pouco. E eu tenho também o raio do círculo circunscrito. Aqui é o contrário. Quando o círculo é circunscrito, o círculo fica do lado de fora, o polígono fica dentro do círculo e não é um círculo qualquer, né? Esse círculo é um círculo cujos vértices pertencem ao círculo. Então, no inscrito, o círculo fica dentro e as arestas são tangentes. No circunscrito, o círculo fica fora e os vértices fazem parte do círculo. Então, você sabe n e uma das três você consegue calcular a área, porque eu tenho essas relações aqui, ó. Algumas delas eu vou mostrar mais adiante. Bem, a área de um polígono regular é a metade do número de lados vezes a apótema vezes o comprimento dos lados. Então aqui você teria que conhecer três valores, né? Mas se você sabe o número de lados e o comprimento de um dos lados, você pode substituir essa expressão aqui por 1/4 da cotangente de π sobre n. Ou, se você conhece o raio, a apótema, o raio do círculo inscrito, é n vezes r² vezes a tangente. Ou, se você conhece o raio circunscrito,
é meio de n raio ao quadrado seno de 2π sobre n. De novo, é fácil lembrar de cabeça? De jeito nenhum, porque aqui a dificuldade não é porque elas são fórmulas complicadas, são até relativamente simples, mas elas são muito parecidas. Perdão, elas são muito parecidas. Essa aqui é muito parecida com essa. Aqui o R está ao quadrado, o R está ao quadrado, só que aqui não tem o meio, aqui tem o meio. Aqui é a tangente, aqui é o seno. O ângulo aqui é π, aqui é 2π. Como eu falei, a gente pode levar anotações para as nossas provas, os eventos de competitiva na maior parte dos casos. Então, esse é o tipo de expressão que vale a pena estar lá no notebook, porque não são fáceis de lembrar, mas se você cair numa situação que é calcular a área de um polígono regular, aí você lembrou, pai, aqui no problema ele me dá a apótema. A apótema é o número de lados. Como é que eu calcular a partir desses dois? Você corre lá, olha a fórmula, a apótema é o R. Opa, eu uso essa fórmula aqui, é tranquilo de implementar, que é bem rápido mesmo, mas lembrar a fórmula ou deduzi-la que toma um pouquinho mais de tempo, tá? Agora, tem duas formas de fazer essa relação entre polígonos e pontos. Eu vou mostrar essa para vocês aqui porque essa é a universal. Essa funciona com polígonos aí, côncavos ou não. Quando o polígono é côncavo, aí tem uma que é mais simples de codificar, que eu vou falar daqui a pouco. Então, você quer saber se um ponto está ou não no interior de um polígono. Então, o que você vai fazer? Você computa a soma dos ângulos formados por P e cada par de vértices. Então, eu vou nos pares de vértices consecutivos do polígono. Com o P, eu vejo qual ângulo que é formado e vou totalizando esses ângulos. Só que essa soma de ângulos não é simplesmente uma soma, no sentido que eu vou acrescentando. Porque esse ângulo é orientado porque quando a gente faz o cálculo do ângulo, esse ângulo pode dar positivo ou negativo a depender se eu estou virando para a esquerda ou para a direita, aquela relação com o nosso discriminante, a relação apontada pelo nosso discriminante D. Então, se eu estou na mesma orientação do polígono, eu estou navegando no polígono no sentido anti-horário. E os ângulos são todos no sentido positivo ali no sentido anti-horário, eu vou somar todos eles. Mas se porventura o ângulo vai no sentido anti-horário, no horário, perdão, que é o sentido oposto, aí tem que subtrair. Quando você tenta fazer essa soma ponderando a orientação, se ela dá exatamente 2π, o ponto está no interior do triângulo. Então, realmente é uma conta interessante. Não é trivial de enxergar porque isso é verdade, ainda mais que funciona no caso geral. Mas é legal que funciona para côncavo e convexo. E a dificuldade desse algoritmo está no fato de que todos esses ângulos provavelmente vão estar, quase certeza que vão estar todos eles, em aritmética de ponto flutuante, esse 2π também, então a comparação tem que ser cuidadosa. E a rotina é essa daqui para computar o ângulo, né? Então eu pego dois pontos que são, aqui tá vendo? Eu vou pegar esses dois pontos A e B que estão no polígono, o P é o ponto fixo que eu tenho, então eu quero o ângulo que vai de A para P e de P para B. Então eu calculo os vetores U e X, né? O vetor U une o P ao A, né? Parte de A em direção a P, o V parte de B em direção a P, uso aquela fórmula da lei dos cossenos, ou seja, calculo o produto escalar entre os dois vetores, divido pelo tamanho das duas, que é numerador sobre denominador. Esse quociente aí vai me dar o cosseno do ângulo, então eu quero o arco cujo cosseno é esse denominador. Naturalmente, se o denominador for igual a zero, significa que você escolheu um polígono degenerado, significando que esses dois pontos são iguais. E quando isso acontece? Isso acontece justamente quando você tem um dos pontos, o ponto que você quer saber se está dentro ou não é um dos vértices. Então, se esse ponto for um dos vértices do polígono, claro que ele está contido no polígono enquanto vértice, mas esse cálculo de ângulo aqui falha. Então, você tem que detectar isso antes de chamar essa rotina, senão esse denominador dá zero. A nossa rotina de comparação de igualdade, trouxe ela aqui de novo, a gente já conhece. Comparação em ponto flutuante, eu estabeleço um limiar epsilon de comparação, e se a diferença em valor absoluto desses dois valores for inferior a esse limiar, eu considero eles iguais. Lembrando que a gente não compara ponto flutuante usando igualdade, porque se a gente compararia representações binárias e quadras, nunca ia dar verdadeiro. Muito bem, vamos agora ver se é um método da classe polígono ou se esse polígono contém o ponto P. Se eu tenho menos de 3 vértices, então não contém porque nem polígono é. Agora pega a soma dos ângulos. Bem, vou pegar aqui os n pares de pontos consecutivos, está vendo? Então, se eu tenho n pontos no polígono, tenho n pares de pontos consecutivos. N menos 1 pares, perdão, que eu estou pegando aqui. Vou agora calcular o discriminante. Então, eu vou pegar o discriminante desses pontos aqui. E depois calculo o ângulo. Se o discriminante é positivo, o ângulo é somado. Se o discriminante é negativo, o ângulo é subtraído. O importante é só que eles estejam com sinais opostos, tá? Orientações diferentes, ângulos opostos. Depois, calculo o valor de π por meio do arco cosseno de menos 1 e vejo a igualdade. Se essa soma em valor absoluto é exatamente igual a 2π. Se essa soma for igual em valor absoluto a 2π, é porque o ângulo é interno. Quando o polígono é convexo, é fácil de ver porque essa soma dá 2π. Deixa eu desenhar. Eu estou com o desenho aqui já, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Vamos pegar esse aqui, ó.
Imagina que eu pego um ponto P aqui. Então eu teria que pegar os ângulos que P forma com esses ângulos aqui, ó, tá vendo? O P com 1 e o... até o 2 aqui. 1 com 2 e 3 forma esse ângulo alfa 1 aqui, depois eu tenho esse ângulo alfa 2, esse ângulo alfa 3, esse ângulo alfa 4 e esse ângulo alfa 5. Eu acho que minha rotina está errada aqui, eu tenho quase certeza que o código C está errado. Porque são 5... tem que ser 5 ângulos, aqui eu tenho N lados, aqui está pegando 4. Então aqui eu tenho que tirar esse N-1 e botar N. É bom que eu vou corrigir aquela outra rotina. Tem que botar aí e naturalmente aqui tem que... aqui não vai ser necessário usar aritmética modular, porque é só mais 1 e está no final. Isso aqui está errado, pessoal. Não é N não. N-1 não é N. Então tenho 5 ângulos. E vejam vocês como o polígono é interior, esse ângulo aqui que vai delimitar internamente é um ângulo de 2π. Que é exatamente aqui. Então todos eles preservam a mesma orientação, seriam todos somados. Então, eu tenho aí 2π, significando que o ponto é interior. Se o ponto está exterior, deixa eu fazer o desenho embaixo para não ficar confuso. Então, vou pegar aqui até um polígono diferente, um triângulo. Imagine o ponto P aqui fora do triângulo. Então, tem os vértices 1, 2 e 3 aqui. E agora eu teria que fazer os ângulos. Qual é o ângulo que... eu tenho que unir aqui, ó, P com 1 e 2. Esse aqui seria o primeiro ângulo. Então, veja, de 1 para 2 vindo para P, a orientação de sentido anti-horário. Então, esse alfa 1 seria somado. Agora, quando eu vou pegar o P com 2 e 3, aí eu teria esse ângulo alfa 2 aqui, tá vendo? De 2 para 3 para 1, eu teria o alfa 1 aqui, menos o alfa 2. E veja que o alfa 2 contém uma parte do alfa 1 aqui. E por fim, 1 com 3 e P, então eu teria que ligar o P com o I3. Peraí, eu joguei com 2 e 3. Com o I3 seria esse pedacinho aqui, ó, que seria o alfa 3. Agora eu venho de 3 para 1 e viro para a direita, então subtrairei aqui o alfa 3 de novo. Então, quando eu fizesse essa conta aqui, certamente isso aqui não vai dar 2π, tá certo? Então, o alfa 1 está aqui, dele eu tiro o alfa 2, vai sobrar menos alfa 3, com menos alfa 3 ia dar menos 2 alfa 3, que é menor que 2π, tá certo? Então, isso aqui está fora. A ideia é mais ou menos essa, e esses são fáceis de ver porque eles são convexos, né? No não convexo é menos trivial ver essa expressão e provar ela, mas ela é verdadeira, e a implementação ficou errada aqui porque eu botei um menos 1 aqui. Deixa eu ver a hora. Sim, dá para ver mais um. Muito bem. A relação entre polígonos e retas. Essa é muito interessante, pessoal. E, de novo, o algoritmo não é trivial. É um daqueles que vale a pena você ter anotado aí. Imagine que tem uma reta que vai passar pelos pontos A e B e um polígono convexo P que tenha N vértices. Esse algoritmo aqui funciona para polígonos convexos. Ah, perdão, deixa eu até ter falado convexo que eu lembrei. Se o polígono, esse algoritmo que eu passei para vocês funciona para convexos e côncavos. E se eu tiver certeza que o polígono é convexo, como é que eu determino se o ponto está dentro dele? Aí é muito tranquilo, pessoal. Dá para fazer só com a aritmética inteira se os pontos tiverem coordenadas inteiras. O que você faz? Vai olhando aos pares de vértice. Para cada par de vértice, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, que é calcular a orientação. Se a orientação permanecer a mesma, em todos os pontos, aí o ponto é interior. Então, teve uma questão de geometria que a gente fez recentemente no Contest, né? Eu acho que foi o último que a gente fez no VJudge, que tinha um retângulo que estava inclinado e eu queria saber se o ponto era interior ou não ao retângulo. O que eu fiz? Calculei a orientação de cada um dos quatro, cada uma das quatro arestas em relação a esse ponto. Se a orientação se mantivesse sempre a mesma, o ponto era a mesma. Se a orientação dá zero, significa que ele está sobre uma das arestas, então é interior. Se der sempre positivo ou sempre negativo, ele também é interior. Então você usa só a aritmética inteira dispensando esse cálculo de ângulo, mas esse uso de orientação só vai me dar a resposta correta se o polígono for convexo, tá bem? Esse algoritmo agora precisa que o polígono seja convexo, então eu vou ter uma reta que vai seccionar, vai cortar o polígono em duas regiões, que vai ser uma região que vai estar à esquerda da reta e outra à direita da reta. E claro, dependendo de onde essa reta faz o corte, pode ser que uma das duas seja vazia. Por exemplo, se eu pego um quadrado e corto nos pontos externos e deixando o quadrado todo de um dos dois lados só, né? E a outra pode, ou se a reta passa longe do polígono, pode estar que o polígono está totalmente dentro de uma região sem nada na outra, né? Ou se ele corta em duas partes distintas, então eu vou ter um corte deixando em duas regiões. Essa rotina que corta o polígono, eu trouxe lá do CT3. É uma rotina que não é trivial. E o que vai fazer? Ela vai me trazer das duas regiões a região que está à esquerda. Mas fala, mas se eu quiser saber também a da direita? Aí você usa do expediente que é bem legal. Você pega e muda a orientação dos vértices. E como é que eu mudo a orientação dos vértices de um polígono? Basta você usar, por exemplo, o método reverse do C++ para trocar eles de ordem ali internamente.
e usa a rotina de novo. Que aí quando você troca a orientação, que era o lado esquerdo passa a ser o direito e vice-versa, e você acha a segunda área. Então a situação é essa, pessoal. A reta R corta aqui. Essa região P1 é a região que está à esquerda. Então quando eu terminar essa rotina, ele vai me dar um polígono que tem um vértice bem aqui no ponto de interseção. Esse vértice, esse e um aqui no ponto de interseção. Isso delimita o polígono P1. Se eu reverter a ordem dos vértices e rodar a rotina de novo, ela vai pegar esse vértice, vai pegar esse daqui, esse vértice da interseção e vai me dar a região P2. Então, uma rotina muito legal aí de corte de polígonos que vai te dar. Nesse caso aqui, que a reta passa aí realmente delimitando o polígono em duas regiões, essas duas, uma delas, e se você chamar de novo a outra. As situações que eu falei, imagina a reta vertical passando por esse vértice aqui. Então, do lado esquerdo tem todo o polígono, do lado direito tem um único ponto. Se a reta passa por aqui, todo o polígono está do lado esquerdo. Se ela passa para cá, está toda ela do lado direito, tá certo? Então eu vou precisar de uma rotina que sabe se a reta B intersecta ou não o segmento de reta PQ. Então a gente já viu essa rotina antes. E o interessante dessa rotina aqui é porque ela vai retornar não somente se intersecta, como a gente já precisou antes, mas também um ponto de interseção. Uso de álgebra linear para estabelecer os vetores e aqui me dá as coordenadas do ponto que é o ponto de interseção se houver. Então, vou começar minha rotina corta polígono. Eu tenho um vetor de pontos, vai ser necessário para fazer, já vamos ver aqui que esses pontos vão ser os pontos que vão ser construídos, o polígono que está à minha esquerda do P1, com seus vértices P1. O meu critério de comparação. E agora eu faço calculo a orientação, o discriminante D para os pontos do segmento AB e o vértice 1 e o AB e o vértice I mais 1. Então o AB é a reta que está cortando, né? Os pontos que delimitam a reta. E aqui é um dos vértices do polígono. Se esse D1 é maior que o epsilon, significando que ela é positiva, lembra que quem passa a ver se o número é positivo, eu uso o limiar epsilon aqui, é a comparação bem cuidadosa. Às vezes a gente pode ser um pouco mais relaxado e botar 0 aqui e 0 aqui, mas para ficar um pouco mais preciso é melhor usar menos epsilon, né? Se a orientação é positiva, esse vértice V1 está, veja que é a orientação do vértice I. Se ele é positivo, o vértice I está à esquerda, então eu insiro ele na lista do P1. Se o produto de ambos é negativo, por isso que eu calculo mais uma orientação, orientações opostas significa que a aresta cruza, ela é cortada por aquela reta ali. Então a reta cruza aquela aresta de tal forma que o vértice V1 está de um lado e o VI mais 1 está do outro. Nesse caso, eu uso aquela rotina de interseção que eu acabei de mostrar para estabelecer qual é o ponto de interseção. É esse ponto que vai para a lista. Então, quando a gente vai passando aqui em cada um dos pontos dos vértices do meu polígono, eu calculo a orientação dele para saber se ele for positivo, ele já está lá, segue adiante. Agora, se as orientações tiverem sentido oposto, aí eu tenho que botar o ponto de interseção lá. Tá certo? Então, eu retorno o polígono. Então, no fim das contas, a implementação nem é muito difícil. A parte mais difícil de lembrar é essa daqui, ó. De como eu acho exatamente o ponto de interseção entre uma reta e um segmento de reta. Tá certo? Deixa eu olhar aqui, 8,44, dá para fazer mais um. Nos casos polígonos regulares, que eu tenho n lados, ele vai ter um círculo circunscrito, como eu falei para vocês, né? E um círculo escrito, que os lados são tangentes. Esse raio do círculo circunscrito vai ser igual ao raio do polígono. Em que sentido? Que vai ser a distância do centro do polígono até um de seus vértices. Então, se eu usar que internamente, se esse ponto central do polígono regular ele tem um centro, onde é que todos os pontos dos vértices são equidistantes a esse ponto, eles vão formar uma série de triângulos equiláteros. Aí eu calculo a altura do triângulo equilátero baseado no lado, né, metade do lado. Aí eu pego o seno. Aí tendo o tamanho disso daí, fica fácil você saber qual é o tamanho desse raio aí que vai ser a hipotenusa. Então o raio vai ser a medida do lado dividido por 2 vezes a cossecante de π sobre n. Então tá aqui o raio, tá vendo? Esse raio aqui, se eu uno ele até aqui, forma um triângulo equilátero. Daqui para cá eu calculo a altura. O cateto oposto vai ser S sobre 2, porque no triângulo equilátero o ponto que a altura toca é a mediana, né? Esse lado aqui, ó, se eu pensar nesse ângulo interno, esse ângulo interno aqui vai ser a metade do ângulo aqui, né? Se eu pegar todos os ângulos, dá 2π. O ângulo desse triângulo equilátero aqui vai ser 2π sobre n. E como eu cortei aqui na metade, a metade de 2π sobre n é π sobre n. Então aí eu posso pegar isso aqui como cateto oposto, cateto adjacente é o seno. Então vem esse seno daí, tá vendo? O seno vai ser cateto oposto sobre adjacente, o R passa para cá, aí vai dar um sobre seno, que aí eu vou ter que usar a relação da cossecante, 1 sobre seno. Então, S sobre 2 está aqui, passei o seno para cá, 1 sobre seno é cossecante. Muito bem, chegamos aqui na implementação. Uma vez que você tem a fórmula, a implementação é trivial, né? Calcular a distância e aplica a expressão.
Já o círculo inscrito, agora eu tenho que pegar a parte da medida de um lado S e uso essa relação aqui para poder pegar aqui. Lembrando que essa é a apótema, mas aqui é o raio do círculo inscrito, né? Aí vai sair pela cotangente agora, em vez de sair, porque eu uso a relação de tangente para depois pegar pela cotangente. O nome que eu falei desse raio também é de apótema e eles guardam essa relação entre si. Se você sabe a apótema, você acha o R, e se você sabe o R maiúsculo, você acha também a apótema. Aqui, ó. Essa é a apótema, é o raio do círculo circunscrito. Esse mesmo raio é o que toca bem aqui. É a partir dele que eu começo a construir as relações trigonométricas e vejo que ele tem uma relação com esse triângulo de fora aqui também. Se eu quiser calcular esse de fora, já que o raio é hipotenuso, o R maiúsculo, aí você pode calcular esse ponto aqui de toque que corresponde a esse raio, aí daquela relação que a gente viu lá antes. Então esse é o desenho do círculo inscrito e esse é o desenho do círculo circunscrito. E cada polígono regular sempre tem ambos, tá certo? Então o cálculo da apótema aí está. E a gente finaliza aqui essas relações de polígonos com área, perímetro, círculos inscritos e circunscritos. Então tá aí as referências que eu usei para preparar esse material para vocês. A gente finaliza aqui nesse ponto, deu exatamente o que eu queria fazer hoje, né, em quase 50 minutos. Na semana que vem a gente vai estudar as treliças. A gente já viu esse termo aparecendo aí antes no nosso contexto, né, a gente conversou sobre isso. Treliças são figuras aí, polígonos que eu tenho os vértices sempre com coordenadas inteiras. A gente viu agora que aquela fórmula da área pode se beneficiar, no caso das treliças, de não precisar de usar aritmética em ponto flutuante. Mas é uma relação interessantíssima que eu vou mostrar para vocês, que relaciona o número de pontos com coordenadas inteiras dentro de um polígono com o número de coordenadas inteiras que estão dentro com os que estão sobre a área do polígono. E é uma relação bem interessante, bem simples, não trivial de se pensar, mas é fácil até de memorizar, porque é muito simples mesmo, e pode nos ajudar a resolver problemas sofisticados. Quando alguém me perguntar algo dessa natureza, porque tem uma relação entre a área, o número de pontos que estão interiores e tem pontos sobre a borda do polígono quando eu estou lidando com treliças, né? Então é bem interessante, é o teorema de Pick, a gente vai ver isso aí no próximo encontro e vale a pena porque é um tópico que não é trivial, como eu falei, a gente não estuda com muita frequência, pode ser que alguém que fez no segundo grau é um pouco mais forte tenha estudado, mas eu particularmente não vi no segundo grau, e em alguns problemas de maratona pergunta relações que você extrai do teorema de Pick, que se você não souber, você vai tentar fazer por força bruta e não vai conseguir fazer, e sabendo você faz muito rapidamente ali e vai ter um benefício aí, que é o caso de geometria, né? Quando você está muito bem preparado, tem um notebook sólido com boas relações geométricas, você lembra delas e aparece um problema que se vale dessas relações, conhecer a relação e aplicar vai ser muito fácil, você vai fazer aqui um AC rapidamente naquele problema. E se você não conhece a relação, mesmo que você consiga deduzi-la, só o espaço de tempo que você leva para deduzir essa fórmula, você vai perder 30, 40 minutos, uma hora no contest. E isso aí dá uma vantagem competitiva muito grande para a equipe. Então, quem está pensando em representar o NBA no ICPC, na maratona de programação, ou ir um pouco mais longe no Google Code Jam, você está bem preparado em geometria, pode ser um fator que vai te diferenciar de outros competidores também fortes, porque, de novo, ou você vai acertar muito mais rápido do que ele acertaria, ou eventualmente ele nem acertará aquele problema de geometria e vai ser aquele problema a mais que você precisa para se destacar. Então a geometria computacional tem esse fator de decisão, nem sempre acontece, infelizmente, né? A gente já estudou tanta geometria aqui, eu tive já estudantes muito bons de geometria que não se beneficiaram tanto desse conhecimento maior, mas quando você se beneficia é muito bom porque realmente diferencia a equipe das demais aí, por ter esse conhecimento prévio das relações geométricas. Então a gente encerra aqui nesse ponto essa parte, eu vou encerrar o vídeo que vai com a parte teórica para o YouTube, a gente vai começar fazendo o nosso contexto daqui a pouco e quando a gente voltar para o Absolve eu torno a gravar de novo.